O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai aplicar uma tarifa de 50% sobre os produtos importados do Brasil a partir de 1º de agosto. A informação está em uma carta endereçada ao presidente Lula, mas que foi publicada nas redes sociais. No documento, Trump cita e elogia o ex-presidente Jair Bolsonaro logo na primeira linha. Abre aspas. Conheci e tratei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma caça às bruxas e deve acabar imediatamente. Fecha aspas. Na carta, Trump também criticou o STF brasileiro pelo que chamou de violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos, com centenas de ordens de censura secretas e ilegais a plataformas de mídia social dos Estados Unidos. A carta afirma que os 50% de tarifa aplicados sobre os produtos brasileiros ainda estão bem abaixo do necessário para equilibrar a balança comercial entre os dois países. E Trump dá um recado direto ao presidente brasileiro. Abre aspas. Se por qualquer razão o senhor decidir aumentar suas tarifas, qualquer que seja o valor escolhido, ele será adicionado aos 50% que cobraremos, fecha aspas. Economia Real, com Rita Mundim. Boa noite. Durma-se com um barulho desse. Trump acaba de anunciar 50% de tarifa para os produtos importados do Brasil. Os Estados Unidos são o nosso segundo maior parceiro comercial. Economia e política, eu sempre falei isso aqui, andam de mãos dadas. Decisões políticas têm consequências econômicas. E o Brasil vinha e vem se assanhando há algum tempo para o lado aí dos BRICS, da China, da Rússia, do Irã, e contrariando uma postura mais ocidental. A reportagem do The Economist já previa isso. Essa perda de significância de Lula como líder global. E o que nós temos? Nós temos, logo depois do anúncio da decisão, um dólar disparando, cerca de 2,5% no mercado futuro, fechando a R$ 5,61, mas no mercado normal, que terminou às 5 horas, a gente já via um certo temor dos investidores com o que poderia sair da boca de Trump, porque ele prometeu anunciar a tarifa do Brasil entre hoje e amanhã. A bolsa já havia caído 1,31% e o dólar havia fechado em alta de 1% a 5,50, o dólar comercial. O futuro disparou. Agora, nos Estados Unidos, os ADRs da Embraer estão em queda de 7%. A Embraer é uma grande vendedora para os Estados Unidos, vende muito avião para a aviação regional americana. E os ETFs que negociam ações brasileiras estão em queda em torno de 3%. Os juros futuros que estavam sendo negociados também dispararam. E agora, José, vamos esperar a poeira baixar e os Estados Unidos também estão ameaçando impor ao Brasil a seção 301, que é uma disposição da Lei do Comércio de 1974, que autoriza o representante comercial dos Estados Unidos a investigar e responder a práticas comerciais desleais de países estrangeiros. O que isso quer dizer é que sanções poderão vir e que tributações, taxações ainda maiores podem acontecer com o Brasil. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia. O professor de Relações Internacionais do IBMEC, Adriano Gianturco, avalia que a decisão do presidente dos Estados Unidos tem um misto de motivações econômicas e políticas, além de ser uma estratégia de negociação. Os Estados Unidos têm uma das economias mais abertas do mundo, mas já o primeiro governo Trump veio fechando a economia, especialmente na guerra comercial com a China, coisa que foi continuada pelo governo Biden. Biden não eliminou um único imposto de importação colocado por Trump e, ao contrário, continuou aumentando o protecionismo. E aí esse protecionismo foi, no segundo governo Trump, foi
obviamente escalando. Sabemos daquele famoso tarifaço que depois foi revogado, etc. Então, em parte há motivações econômicas aí, em parte há motivações políticas, que em parte faz parte de uma estratégia, em parte é o objetivo mesmo dele, em parte ele usa para negociar. Uma das grandes novidades de Trump é essa, que geralmente essas tarifas de importação se usam por questões mais econômicas comerciais. Ele, ao contrário, faz questão de usá-las também como alavancas políticas, né? Ele que tem toda uma estratégia de negociação peculiar, que escreveu um livro, inclusive, sobre negociação, etc., ele usa muito como alavanca política. Então, sim, ele tinha dado várias indicações já que ia acontecer exatamente isso, que ia acontecer com os países dos BRICS, recentemente. O presidente também tinha falado que ia acontecer com países que tentarem se desvincular do dólar no comércio internacional e, de forma geral, de países que se alinham com os inimigos jurados dos Estados Unidos, né? Como é o caso do Brasil atual, que está aliado ao Irã, à China, Venezuela, etc. Minutos depois desse anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, das repercussões, vamos a Brasília falar com a Aline Peçanha e saber como é que o governo brasileiro está reagindo a isso. Aline, o Lula chamou o vice dele, Geraldo Alckmin, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para uma reunião de emergência. Já tem alguma manifestação oficial do governo brasileiro? Boa noite. Oi, Alan, boa noite para você, boa noite para a Aline, para todos que nos acompanham. Exatamente, a gente está por aqui acompanhando as cenas dessa história toda e o último capítulo é esse que você comentou, essa reunião, essa convocação que o Lula fez de emergência, mostra aí o clima de tensão que envolve a relação do Brasil e Estados Unidos e, como você disse, né, o presidente chamou então o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e vice-presidente também, o Geraldo Alckmin, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. A gente comenta aqui que essa convocação aconteceu, claro, logo depois da notícia do dia, que foi justamente o anúncio de Trump por meio de uma carta que foi direcionada para Lula, falando sobre a taxação dos 50% sobre os produtos importados do Brasil. Para a gente entender exatamente essa motivação, foi até falado agora antes da minha reportagem entrar no ar, isso tudo acontece no momento em que o presidente diz que essa cobrança é necessária, tendo em vista então a postura do STF com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente tem uma nota aqui do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços dizendo que não esperavam um aumento das tarifas anunciadas pelo ex-presidente dos Estados Unidos contra o Brasil e explicou que as conversas com os Estados Unidos estavam sim concentradas na proposta de uma tarifa de 10% voltada para os países do BRICS e que não havia qualquer indicação de que o Brasil seria alvo de uma tarifa de 50%. Claro que isso demonstra o quanto todo mundo foi pego de surpresa com esse anúncio. Quem se manifestou também foi o ministro do STF, Flávio Dino, que através das redes sociais postou uma foto do Itamaraty, todo de verde e amarelo, com as cores do Brasil, dizendo que é uma honra integrar o STF e que exerce com seriedade a função de proteger a soberania nacional, a democracia, os direitos e as liberdades, tudo nos termos da Constituição do Brasil e das nossas leis. Essa fala é a fala do Flávio Dino, ministro do STF. E agora há pouco é importante a gente dizer que aqui na Câmara dos Deputados em Brasília, o líder do PT, Lindenberg Faria, se reuniu com outros parlamentares da esquerda para falar com a imprensa e comentar sobre esse anúncio. Lindenberg foi bastante enfático ao dizer que tudo que está acontecendo é uma articulação política de Eduardo Bolsonaro junto com Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo. O parlamentar disse que o que está acontecendo é um ataque à economia, às instituições, como o próprio STF e também à democracia. Ele disse que o governo com certeza vai tomar alguma decisão a respeito desse anúncio, mas que como todo mundo foi pego de surpresa, não tem como ter uma resposta de imediato. Mas ele disse que com certeza vai haver sim uma resposta à altura por parte do Executivo. E a gente fala aqui que essa alíquota, de acordo com o anunciado, entra então em vigor no dia 1º de agosto. Alan, eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Aline Peçanha. A gente vai seguir acompanhando se o governo brasileiro soltar então uma resposta oficial, se atualizar o status aí nessa briga com os Estados Unidos. A gente traz claras informações aqui na programação da Itatiaia.